Como que alguém pode eliminar Jesus Cristo? Se Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento? Se Jesus Cristo é Deus? Agora, quando ele pergunta quais são as provas na Bíblia que Caco Filipe é um verdadeiro profeta, bem, todo profeta mensageiro, como eu disse em debates anteriores, deve mostrar à humanidade quando Deus o chamou. E assim como os profetas da Bíblia, Deus chamou o profeta Caco Filipe em 24 de abril de 1993. Ele tem um chamado, Deus o comissionou e Deus deu a ele uma mensagem que hoje está contida em seu livro, que contém 146 capítulos e é gratuito para todos os habitantes da terra. Também esse profeta deverá dizer aonde a Bíblia fala sobre ele. Quando Jesus estava na terra por volta do ano 33, Jesus poderia dizer em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, que Isaías 61, versículo 2, tratava-se do seu ministério. E Jesus disse que ele veio cumprir tudo o que os profetas haviam falado sobre ele e tudo o que os salmos de Davi também haviam falado sobre ele. Tudo o que estava escrito nos profetas e nos salmos de Davi. E quando João Batista esteve na terra por volta do ano 30, João Batista poderia dizer, mostrar para todo mundo, e em Mateus capítulo 3, versículo 3, que ele era o cumprimento de Isaías 40, versículo 3. Assim como também ele era o cumprimento de Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante. Sim, quando Paulo esteve na terra por volta do ano 53, Paulo poderia mostrar aonde a Bíblia falava sobre ele. E Paulo disse em Atos 13, 47, que ele era o cumprimento de Isaías 49, versículo 6. E todo profeta, quando vem na terra, deve mostrar aonde a Bíblia, aonde os profetas anteriores falaram sobre ele, aonde o seu ministério está na Bíblia. E o profeta Caco Filipe disse que o seu ministério é Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 19, do 11 ao 17, dentre outras profecias. Então, a mensagem do profeta Caco Filipe é o único meio hoje de salvação para todos os habitantes da terra. Mas eu gostaria de lembrar, como o senhor Adriano fez um resumo, eu perguntei no debate anterior, senhor Adriano, eu gostaria que o senhor respondesse, eu quero acreditar que o senhor não respondeu por falta de tempo. Eu perguntei se o senhor é um testemunha de Jeová desde criança e se os seus pais também são testemunha de Jeová. Esta foi a pergunta que eu lhe fiz no debate anterior, espero que o senhor responda. Muito bem, Adriano Cruz. Você tem 7 minutos para a sua réplica. O seu tempo já está na tela e o tempo é todo seu. Apóstolo Deltamar, eu só consegui anotar dois versículos da Bíblia que você citou. Foi Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14, né? Você pode até depois me dizer qual foi o terceiro texto que você citou aí, aplicando o que é aplicado ao profeta Caco Filipe. Mas respondendo logo diretamente a sua pergunta, embora ela tenha uma conotação pessoal, eu nasci dentro da Organização de Jeová. Quando eu era bem criança, minha mãe já estava estudando a Bíblia com a minha tia, e, enfim, eu não cheguei a pertencer a nenhuma outra religião, embora eu conheça muitas religiões e muitas doutrinas que são contrárias àquilo que eu tenho como verdade. Mas desde criança, assim também como meus outros 2 irmãos, nós nascemos na verdade, e minha mãe sempre se esforçou e nos incentivou a estudar a Bíblia, para que assim nós pudéssemos adquirir o conhecimento exato da Bíblia. Então eu não pertencia a nenhuma outra religião, sempre fui testemunha de Jeová, embora eu tenha tido contato com outras doutrinas religiosas que são contrárias àquilo que eu acredito. Mas voltando aqui ao nosso tema principal, a Bíblia deixa muito claro, viu, apóstolo Deltamar, que o último profeta designado, a função de profeta, assim como Moisés, no mesmo padrão, Moisés, Abraão, Elias, todos esses outros profetas, no mesmo patamar, o último profeta foi João Batista. Tudo. Esse padrão de profeta designado diretamente por Jeová, de modo sobrenatural, como por visões, né, ou melhor, por sonhos, por meio de anjos, enfim, acaba em João Batista. Isso é um ensinamento claro da Bíblia. E nós concordamos, você deveria concordar com isso. E aí, o que acontece a partir de João Batista? Você, obviamente, poderia citar, bom, mas tem as filhas, tem 4 meninas que eram profetisas, tem fulana de tal também que era profetisa, então a Bíblia também continua falando sobre profetas no Novo Testamento. No entanto,
Não vamos confundir aqui em ser um profeta e ter um dom de profecia. Totalmente diferente uma coisa da outra. Os profetas no Velho Testamento, até João Batista, eles tinham uma função específica. E é interessante que nenhum deles era um profeta para a sua geração. Era simplesmente para cumprir uma designação que foi dada por Jeová em relação a um assunto específico. Por exemplo, Noé. Noé era um profeta para a sua geração? Não. Ele era um profeta de Jeová para transmitir uma mensagem para aquela geração. Obviamente, as pessoas naqueles dias de Noé não encaravam Noé como um meio de salvação, um salvador. Eu acredito que eu já até tenha explicado para você em relação a isso. O que acontece? Todos os profetas na Bíblia, todos, absolutamente todos os profetas do Deus verdadeiro, eles jamais fizeram ou disseram aquilo que o Cacu Felipe tem dito. Jamais. Por exemplo, você sabe que o Cacu Felipe, ele tem dito muita coisa que vai de encontro com o que a Bíblia diz. Eu pedi que você mostrasse, por exemplo, como que textos bíblicos, né? Você até falou assim, que a primeira função, a primeira prova de que o Cacu Felipe ele é um profeta verdadeiro, é ele dizer como ele foi designado. Então, um anjo apareceu para ele no dia 24 de abril de 1993. Só que é interessante, aí um anjo transmitiu uma mensagem para ele, né? Só que é interessante o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8, sobre essa questão dele ter tido uma visão com um anjo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu: No entanto, mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, lhe declare como boas novas algo além das boas novas que lhes declaramos, que ele seja amaldiçoado. Então, será se o anjo que apareceu para o Cacu Felipe transmitiu a ele uma mensagem que está inteiramente de acordo com aquilo que já está contido na Bíblia? Você sabe que não. O anjo que apareceu para Cacu Felipe dará a ele um outro evangelho. Qual seria esse evangelho? Bom, o apóstolo Paulo disse que o anjo do céu, que se viesse um anjo do céu e lhe declarasse boas novas, um outro evangelho, além daquilo que ele e os outros apóstolos estavam declarando, como que essas pessoas deveriam ser encaradas? Como amaldiçoados. Ou seja, se o Cacu Felipe não ensinar aquilo que o apóstolo Paulo ensinou e os cristãos ensinaram, como é que nós devemos encarar o Cacu Felipe? Biblicamente, como alguém amaldiçoado. E não sou eu que estou dizendo. Não é a interpretação das testemunhas de Jeová. É o ensinamento da Bíblia. Então já começa por aí. A mensagem que o Cacu Felipe recebe de um anjo e que ele transmite hoje por meio dos seus apóstolos, por meio dele mesmo, em rede de televisão, não condiz com o que a Bíblia fala. Por exemplo, o seu profeta diz que a Bíblia ela é um livro totalmente desnecessário hoje, que a Bíblia está errada, que a Bíblia está incompleta. Ora, mas se esse livro aqui, ou o livro que todas as pessoas têm na Bíblia, tem, que é a Bíblia, é um livro que está errado, então em que se sustenta os argumentos do profeta Cacu Felipe? Já não é na história contida na Bíblia. Então não faz sentido, Deltamar, você vir para debates e usar o contexto histórico da Bíblia para fundamentar o apóstolo Cacu Felipe, ou melhor, o profeta Cacu Felipe. Uma vez que o próprio profeta diz que a Bíblia ela não tem serventia nenhuma em nossos dias. Que as Bíblias que as pessoas têm, elas não é verdadeira. E aí outra coisa interessante, que foi o texto que você citou. Você disse que o noivo descrito em Mateus 25:6 ali é o profeta Cacu Felipe. Bom, mas nós vamos debater sobre esse assunto em uma outra oportunidade. Pronto, voltei. Ufa. Bem, vamos lá. Me recapitula aqui, eu dei uma caída aqui. Adriano Cruz, você começou perguntando, não é isso? Sim.
Você fez a primeira pergunta, o Caco Felipe fez a sua resposta. E agora você fez a sua réplica, correto? Exato. Agora é a vez dele Agora, perguntar. o Caco Felipe, ele pode dispor, aliás, o apóstolo Deltamar pode dispor do tempo de 2 minutos para estar fazendo a sua primeira pergunta neste primeiro bloco. O tempo já está na tela e o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Adriano está dizendo coisas diferentes aí do outro debate, né? No outro debate, ele veio para dizer que Jesus era um profeta maior. Mas agora ele está dizendo aí que João Batista foi o último profeta na forma dos profetas do Antigo Testamento. Então agora eu fiquei confuso, né? Se João Batista é o último profeta ou se Jesus é o último profeta. E aí eu quero fazer uma pergunta ao senhor Adriano, uma pergunta simples, não vamos debater coisas difíceis aqui, para que todas as pessoas entendam. E eu gostaria de ter tempo para responder todos os argumentos, sem escapar nenhum argumento do senhor Adriano. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor Adriano, já que nós estamos aqui no assunto, né, no tema profeta, eu gostaria de perguntar assim, senhor Adriano: o que é um profeta? E como o homem se torna um profeta? O que é um profeta e como o homem se torna um profeta? A minha pergunta é muito simples. Se der tempo de você responder, senhor Adriano, eu gostaria de perguntar ao senhor, e o senhor responde junto, se der tempo, quantos tipos ou quantas qualidades de profeta existe? Porque eu vi o senhor hoje falando de dons de profecia, e no debate passado o senhor falou sobre Jesus ser um profeta maior. Agora, eu quero saber quantos tipos de profetas existem, né? Quantas qualidades de profeta existem? Essa é a minha pergunta. Ok, foi uma pergunta muito objetiva. Adriano Cruz, você pode dispor do seu tempo de 7 minutos para fazer a sua resposta. O tempo já está na tela, o tempo é todo seu. 7 minutos para você, Adriano Cruz, o seu tempo já está na tela. Bom, Deltamar, você perguntou o que é um profeta. Nós podemos ter uma base para uma resposta em Lucas 1,70. Lá diz assim, ó: assim como tinha falado pela boca dos seus santos profetas da antiguidade. Aqui é Deus, né? Então Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade. Paralelo a isso, nós lemos aqui Hebreus capítulo 1. Você perguntou o que é um profeta. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Então veja que o profeta, ele é um mensageiro de Deus. Quando um profeta fala, é Deus falando. E obviamente você já falou até essa expressão, né? Então, o profeta é alguém por meio de quem se dá a conhecer a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Quando nós pegamos essa definição e colocamos no profeta Caco Felipe, nós vemos uma divergência. Porque o Caco Felipe, ele não promove a adoração a Deus. Ele promove a si mesmo. Ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o único detentor da verdade. E nenhum profeta na Bíblia tinha esse comportamento. Eles transmitiam a mensagem que eles haviam recebido de Deus e transmitiam para a humanidade. Embora a palavra grega, profetes, eu acho que se pronuncia assim, significa literalmente um proclamador. Aquilo que proclama, que anuncia, que torna conhecida mensagens atribuídas a uma fonte divina. Isso é a definição de um profeta. Embora isso inclua a ideia de que alguém prediz o futuro, né, como é a principal definição, ou a definição mais conhecida, mas ser um profeta é muito mais amplo do que falar, do que predizer o futuro, ou falar sobre o que vai acontecer no futuro. Você perguntou como que um ser humano, né, se tornava profeta. Bom,
O primeiro profeta de Deus foi Adão. Ele foi o primeiro a transmitir a vontade e o propósito de Deus para Adão e para Eva, para os filhos dele. Então, dentro da definição de profeta, Adão também é aplicado a isso. Depois temos o profeta Enoque e muitos outros. Como que era designado um profeta? Ou como que um ser humano se tornava um profeta? Esse cargo de profeta não era recebido em virtude de uma linhagem. Tipo, eu sou descendente de profeta, eu sou filho de um profeta, então eu vou ser um profeta. Não funcionava assim. Como que era designado? Esses profetas eram designados pelo Espírito de Jeová e eles recebiam essas mensagens de vários modos, por meio de sonhos, por meio de anjos, né? Obviamente, não foi exatamente o que aconteceu com o profeta Cacu Filipe, uma vez que ele, embora se diga que ele tenha recebido uma mensagem de um anjo que provém de Deus, o conteúdo das mensagens que é transmitida pelo profeta Cacu Filipe diverge muito do que a Bíblia transmite. Muito. Nós vamos até analisar ainda nesse nosso debate algumas afirmações que o profeta tem feito e nós vamos comparar com aquilo que a Bíblia ensina. E você falou aí, você perguntou quantos tipos de profeta tem, porque Jesus Cristo é um profeta maior. Bom, se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus fez uma profecia e ele falou para Moisés, ele disse que faria surgir um profeta semelhante a Moisés. Esse é o profeta maior que toda a Bíblia fala. Por que Jesus Cristo é um profeta maior? Porque ele, de fato, é o profeta que está superior a todos os outros que também tiveram a função de profeta. É claro que Jesus Cristo tinha mais contato com as verdades absolutas do que o próprio Moisés, que tinha um certo conhecimento, porém um conhecimento limitado. Já Jesus Cristo, não. Todas as profecias que são transmitidas pelos profetas, isso inclui também Jesus, a fonte dessas profecias não é eles, é Jeová. Mal comparando, assim, fazendo uma comparação bem simples, profeta é uma pessoa, é um menino de recado de Deus. Pronto. Jeová quer transmitir uma mensagem para a nação, o que ele faz? Designa um profeta e envia esse profeta para transmitir essa mensagem. Quando o profeta chega nessa nação, ele fala, eu sou a salvação. Vocês têm que crer em mim. Eu sou a única verdade na terra. É isso? Não. Moisés não fez isso. Abraão não fez isso. Enoque não fez isso. Noé não fez isso. Jesus Cristo não fez isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo não procurava glória para si mesmo. Já o seu profeta, Deutamar, ele procura glória para si mesmo. Ele quer que as pessoas sigam a ele, não a Jesus Cristo. Embora ele use o nome Jesus. Mas ele se coloca como um substituto de Jesus Cristo, dizendo até que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E é claro que isso vai de encontro com o que a Bíblia diz. Nenhum profeta na Bíblia, esses que eu já citei, disse que era a fonte da salvação. Ou alguém que Jeová colocou ali naquela ocasião como um salvador supremo. Para que se pudesse ser salvo, teria que ser adorando a esse profeta. Bota o tempo, Elton. Então, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, e quando nós comparamos os profetas da Bíblia, o que eles falaram, fizeram, como foram designados, o que eles transmitiam, qual era a fonte das suas informações, e comparamos com o profeta moderno, Cacu Filipe, nós vemos aí um abismo de diferença entre esses dois termos, e é por isso que o profeta Cacu Filipe, por não estar em conformidade com os termos de um profeta determinados na Bíblia, hoje ele se torna um falso profeta. Muito bem, querido apóstolo Deutamar, pode dispor do tempo de 7 minutos para fazer a sua réplica. O tempo já está na tela, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Nós vimos aí a resposta do senhor Adriano, ele responde de acordo com a sua compreensão, de acordo com a sua interpretação e de acordo com a teologia, testemunha de Jeová, daquilo que eles entendem
sobre a Bíblia, mas, de fato, ele respondeu que ele é um testemunha de Jeová desde criança. Aí a pergunta que o senhor Adriano Cruz deveria responder é: e se ele tivesse nascido em uma família adventista? Será que ele seria testemunha de Jeová? E se ele tivesse nascido em uma família mórmon, será que ele seria testemunha de Jeová? E se ele tivesse nascido em uma família da congregação cristã, ou das Assembleias dos Deus, ou da quadrangular? Ou se ele tivesse nascido em uma família batista, será que ele seria um testemunha de Jeová? Se ele tivesse nascido na Índia, será que ele seria um testemunho de Jeová ou seria um hindu? Se ele tivesse nascido lá no Japão, na China, na Coreia, será que ele seria um testemunho de Jeová ou ele seria um budista? Se ele tivesse nascido na Arábia Saudita, no Irã, no Afeganistão, no Iraque, será que ele seria um testemunho de Jeová ou ele seria um muçulmano? Senhor Adriano, Deus não pode salvar ninguém por religião de família. A salvação não é aquilo que vem por religião de família. E as pessoas devem procurar onde é que está a salvação. A salvação não está em nenhuma igreja, nenhuma religião. Mas gostaria de voltar aqui um ponto do debate anterior. O senhor Adriano disse que Caco Felipe não fala sobre Jeová, não cita o nome de Jeová. Isso é porque o senhor Adriano Cruz não leu o livro do profeta Caco Felipe. Porque eu poderia dizer aqui, senhor Adriano Cruz, que o profeta Caco Felipe, nos seus 146 capítulos, ele fala o nome Jeová 104 vezes. 104 vezes. Por que o profeta fala tanto em Jeová? Porque o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. E eu poderia dar as referências. Cacô capítulo 2, versículo 14. Cacô capítulo 6, versículo 13. Cacô capítulo 6, versículo 36. Cacô 7, 10. E poderia dar todas estas 100 referências aqui para você. Porque Cacô Felipe tem um Deus. O Deus de Cacô Felipe é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Mas vamos lá, quando o senhor diz que João Batista é o último profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento, mas agora o senhor disse que Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Agora eu fiquei confuso. Agora, João Batista é o último profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento ou é Jesus? Porque Jesus é semelhante a Moisés. Agora, quando ele diz que João Batista é o último profeta, bem, Jesus era um profeta. Quem é o último profeta agora, senhor Adriano? É João Batista ou é Jesus? E Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, eis que envio-vos profetas, e alguns matareis, futuro, outros apedrejareis, outros perseguireis de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele disse em Lucas 11, 49, enviarei-vos profeta, envio-vos profetas, Mateus 23 e Lucas 11, 49. Quem são esses profetas que Jesus Cristo prometeu enviar? E quando eu fiz a pergunta, quantas qualidades de profetas existe, o senhor Adriano não respondeu. Ele poderia ter respondido diretamente. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos eu não entendi a resposta. Mas gostaria de responder aqui que existe 3 qualidades de profeta. Sim, Jesus é um profeta maior. E se eu perguntar, senhor Adriano, qual é a diferença entre um profeta maior e um profeta menor? Poderia nos dizer? Ele vai responder depois. Senhor Adriano, Jesus sendo um profeta maior, qual é a diferença, então, para um profeta menor? Vou responder, são 3 qualidades de profeta. O profeta mensageiro, de acordo Mateus 23, versículo 34 e 35. Existe o profeta da igreja, de Efésios 4 e 11. Existe dons de profecias, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Aqui nós estamos tratando de profeta mensageiro. Sim, nós estamos tratando de profeta mensageiro. São 3 as qualidades de profeta. Agora, todo profeta mensageiro, senhor Adriano, pode ser um apóstolo, ele pode ser um profeta de igreja, ele pode ser um evangelista e ele pode ser um doutor. Um profeta mensageiro tem sobre ele os 4 ministérios. Todo profeta é um apóstolo. Agora, nem todo apóstolo é um profeta. Todo profeta é um evangelista, mas nem todo evangelista é um profeta. Todo profeta é um doutor, mas nem todo doutor é um profeta. Mas vamos lá, eu quero responder mais algumas coisas aqui. E vou responder também, se der tempo, alguns pontos que o senhor citou lá atrás. Bem, eu gostaria de responder o seguinte. Quando o senhor diz, o porta-voz de Deus hoje é Jesus, se o porta-voz de Deus é Jesus, hoje, no século XXI, no ano 2021, e o que esses profetas que Jesus prometeu enviar para a terra viriam fazer? Se o porta-voz de Deus é Jesus, se sempre foi Jesus, será que o porta-voz de Deus no tempo do dilúvio era Jesus? O porta-voz de Deus no tempo do Egito era Jesus?
o porta-voz de Deus no ano 1520 era Jesus? Sendo que Jesus saiu de cena no ano 33. Ele diz, eu retorno ao Pai. Isto é, eu retorno à minha posição de Pai. Agora, senhor Adriano, em Atos capítulo 10, um anjo apareceu para Cornélio, para dizer a Cornélio ir chamar Jesus, orar para Jesus, crer em Jesus, porque Jesus era o porta-voz de Deus na terra. Quem era o porta-voz de Deus na terra, senhor Adriano? Em Atos capítulo 10, era Jesus ou era Pedro? Quem era o porta-voz de Deus que foi dizer as palavras de vida eterna para Cornélio? O que Cornélio tinha que fazer? Era Jesus ou era Pedro? De acordo no livro do Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, e quando houve o terremoto, ele foi solto, o carcereiro veio perguntar a Paulo o que ele tinha que fazer para ser salvo. Eu pergunto, o porta-voz de Deus lá, que ia dizer ao carcereiro o que ele tinha que fazer para ser salvo, era Jesus ou era Paulo? O senhor pode responder depois. Todo mundo sabe que o porta-voz lá de Deus era Paulo. Vou responder uma outra coisa. O senhor disse aí, o senhor citou Hebreus 1:1. E no outro debate o senhor disse que, tendo Deus falado antigamente por meio dos seus servos, os profetas, nesses últimos dias ele tem nos falado. Não é nos falado, o senhor Adriano, o senhor disse assim, ele nos falou. Melhor, ele nos fala, né? Você usou essa expressão, ele nos fala. Mas gostaria de dizer que não é isso. Paulo estava dizendo assim, que nos últimos dias, Deus tinha lhes falado, falou-nos por meio do seu Filho. Agora, se no Antigo Testamento ele falou por meio de profetas, e agora ele fala por meio do seu Filho, e você disse que Jesus é um profeta maior, isso não quer dizer que Deus continua falando por meio dos seus profetas? E Paulo, que falou isso também, não era um profeta de Deus? Deus não falava por meio de Paulo?